Olá, crianças! Eu sou a Prof. Elô e hoje eu que vou contar a história para vocês. Essa história, ela é linda porque ela nos conta a nossa história, minha e sua. A Bíblia fala no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1:1, que Deus criou tudo o que existe. Deus criou os céus e a terra. E é aí que começa a nossa história. Deus, Ele criou tudo o que existe na terra. Tudo que nós vemos hoje foi Deus que criou. O mar, as plantas, os animais, eu, você. Deus criou a terra. Só que teve um dia da criação que Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia fala que Deus os chamou Adão e Eva. Deus os colocou num lindo jardim. Pense na sua fruta mais preferida. Essa fruta provavelmente tinha no jardim. A Bíblia fala que Deus colocou eles no jardim do Éden. E lá eles podiam comer de qualquer fruto. Mas Deus deu uma instrução para eles. Deus falou, olha, vocês podem comer de qualquer fruto que tem aqui no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem desse fruto, certamente morreriam. Crianças, a Bíblia fala que Satanás, ele se tornou em forma de serpente e convenceu Eva a comer do fruto. E ela fez, sabe o que? Pegou, comeu do fruto e deu também para Adão comer. Quando os dois comeram o fruto, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que eles perceberam que estavam nus. E isso fez com que algo entrasse no mundo que nunca tinha entrado. Sabe o que era? O pecado. Crianças, Deus fez o homem e a mulher para ter uma coisa, para ter comunhão com eles. Para ter comunhão. Deus criou o homem, mas sabe, Deus queria ter um relacionamento com eles, de amizade, de amor, mas tem uma coisa que nos separa de Deus, que nos faz ficar longe. Sabe o que é? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. Vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é como se fosse Adão e Eva, eu e você. E aqui do outro lado está Deus. Sabe por que nós não podemos ficar perto de Deus? Por causa do pecado. O pecado que entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram. Mas por que nós ficamos afastados por causa do pecado? Porque Deus, crianças, Ele é santo e isso significa que Deus não tem pecados. Então Ele não poderia ficar perto de Adão e Eva por causa do pecado. Nossa, crianças, aquilo deixou Deus tão triste, que todos os dias a Bíblia fala que Deus vinha no jardim e conversava com eles. E naquele dia, Deus foi lá no jardim à procura deles. E Deus foi lá e procurou, falou, Adão, Eva, onde é que vocês estão? Só que eles perceberam que estavam nus. Então, crianças, sabe o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam aqui, ó. E quando Deus gritou, Eva, Adão, onde vocês estão? Eles estavam escondidos no arbusto. E aí, então, Deus perguntou, o que vocês estão fazendo aí? E aí eles falaram, nós nos escondemos porque vimos que estávamos nus. Mas Deus falou, quem foi que falou que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore que eu falei para vocês não comerem? Crianças, nessa hora, Adão falou assim, foi a Eva que fez eu comer o fruto. E aí a Eva culpou a serpente, falou, não fui eu, foi a serpente. E nessa hora, Deus falou assim, amaldiçoou a serpente. E a Bíblia fala que Deus
falou o que ia acontecer com a serpente, que haveria um homem que pisaria na cabeça da serpente, um descendente. Crianças, aquilo realmente aconteceu, porque Deus já estava falando que viria Jesus, que pisaria na cabeça do pecado, que nos livraria da morte e nos levaria à salvação. Crianças, Deus ficou muito triste, Deus amaldiçoou a serpente. E então, vocês lembram que eu falei que Deus criou o homem para ter comunhão, mas o pecado nos afasta de Deus? Pois é, Deus não poderia permitir que Adão e Eva ficassem no jardim por causa do pecado deles. Então, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Mas vocês acham que Deus deixou de cuidar de Adão e Eva? Não. Sabe o que Deus fez? Deus colocou roupas em Adão e Eva. Olhem só. A Bíblia fala que Deus matou um animal e com a sua pele fez roupas para Adão e Eva. E assim eles saíram do paraíso. Crianças, Deus, Ele nos ama muito, muito, muito. E Ele não quer que nós fiquemos afastados dEle. Por isso, Deus teve um plano, um lindo plano. Sabe o que Ele decidiu fazer? Ele decidiu nos limpar do pecado, do que nos atrapalha de ter um relacionamento com Ele. Sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu falo, que eu penso, que eu vejo, que não agrada a Deus. Cada vez que eu faço uma desobediência, ou eu conto uma mentira, ou eu escuto fofoca, ou falo uma fofoca, tudo isso vai deixando o meu coração pretinho, como se fosse uma manchinha. Cada pecado, uma manchinha, até que o nosso coração, fica pretinho, pretinho. Mas Deus, Ele quer nos tirar dessa vida de pecado. Ele quer limpar o nosso coração. Mas somente alguém puro, santo, sem pecado, poderia fazer um sacrifício e apenas o seu sangue poderia nos limpar do pecado. Então, Deus fez algo maravilhoso. Sabe o que Deus fez? Deus enviou o seu único filho, Jesus, até essa terra. E Jesus veio e morreu numa cruz e derramou o seu próprio sangue naquela cruz. Sabe por quê? Para nos limpar o nosso coração de todo o pecado. E aquele coração que estava pretinho, 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 Jesus vem com o seu sangue e começa a limpar. O seu sangue na cruz, crianças, fez com que fosse possível que nós tivéssemos um coração limpo. Mas todo mundo tem um coração limpo? Não. Sabe, a gente precisa fazer uma coisa para ter o nosso coração limpo. Nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. Nós precisamos aceitar Jesus no nosso coração como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Somente assim, o nosso coração que estava preto, sujo do pecado, pode ser limpo. Crianças, somente através do sangue de Jesus na cruz que nós poderíamos ser salvos. Então, hoje, na nossa história, eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você, criança, que está me assistindo, a aceitar Jesus no seu coração e a entregar o seu coração para Jesus, para Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Mas sabe como que nós podemos fazer isso? Olha, eu já fiz quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiz essa oração pedindo para Jesus entrar na minha vida. E hoje eu quero fazer ela com você, fazer uma oração falando para Jesus entrar no seu coração. Você deseja? Então, junte a sua mãozinha, feche os seus olhinhos e fale comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor
e meu Salvador. Entra no meu coração e limpa todos os meus pecados. Eu quero ser uma criança que te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, sabe o que aconteceu agora? O céu ficou em festa. O céu, onde nós vamos morar um dia com Jesus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, um dia vão morar no céu. Eu e você que fez essa oração. Que alegria, sabe? Agora que você tem Jesus no seu coração e se você já tinha, você precisa fazer algumas coisas agora para você crescer na sua vida com Deus. É como se você fosse uma plantinha. E essa plantinha, ela precisa de água, de luz, de cuidado. Assim também nós precisamos fazer algumas coisas para crescer com Deus. Nós precisamos buscar crescimento espiritual, ou seja, crianças, nós precisamos nos dedicar a obedecer. Obedecer quem? Obedecer os nossos pais, obedecer professores, obedecer a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, nós precisamos obedecer. Sabe o que nós também precisamos fazer para crescer? Também precisamos ler a Bíblia. Crianças, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Tudo que Deus quer que a gente faça está lá. Então a gente precisa aprender e buscar ler a Bíblia. E se você ainda não sabe ler, você pode pedir para a mamãe, para o papai para ler para você. E sabe o que nós também podemos fazer para crescer? Nós podemos orar. Orar é quando eu falo com Deus. Então, quando você ora, crianças, vocês estão falando com Deus, com o próprio Deus. Você pode contar suas alegrias, suas tristezas, suas dificuldades e você pode acreditar, ter certeza que Ele está escutando, porque Ele está mesmo. Deus escuta as nossas orações, Ele escuta tudo aquilo que a gente fala com Ele. Crianças, Deus quer que essa linda história da criação do mundo, que seja algo que entre no seu coração e que você nunca esqueça que Deus criou você e Ele criou você para ter um relacionamento com Ele. Por isso, se dedique a crescer com Deus. Assista os vídeos da Nova Kids, faça o seu momento com Deus, decore os versículos e assim conheça mais da palavra de Deus. Crianças, lembra que eu falei que o versículo é uma das maneiras de você crescer espiritualmente? Então aproveite que agora nós vamos decorar um pedacinho da Bíblia, um versículo que fala sobre a nossa história de hoje. E fala assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos falar de novo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque Deus tanto amou o mundo que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse foi o nosso versículo de hoje. Espero que vocês decorem e semana que vem nós